Olá, galerinha, como está a energia de vocês? Dando continuidade aqui, agora a gente vai entrar sobre associações de resistores em série. Então a gente vai comprovar que este conceito que a gente estudou na aula anterior realmente é verdade. Então a gente vai tentar decifrar se realmente isso aqui é 6 volts, 6 volts, e encontrar a corrente de cada um, já que a corrente é a mesma como estudado em conteúdos anteriores, né? Agora a gente vai aplicar a sequência, né, do passo a passo, aí o nosso fluxograma das grandezas elétricas do triângulo rei e P. Então lembre só deste circuito aqui, 6 volts em cada um. Vamos redesenhar ele mais abaixo e vamos comprovar tudo isso aqui que a gente fez. Então vamos entrar aqui em associação de resistores, circuito em série. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai desenhar nosso circuito. É o mesmo circuitozinho que a gente desenhou mais acima, né? Mesmo ponto. Então vamos aqui. Circuito em série. Vamos colocar nosso resistor, nosso R1 e o nosso resistor R2 como desenhado no circuito acima. Os dois são de quanto? Quem é que lembra? 330 ohms cada um. Isso aqui foi os resistores quaisquer, né? Que eu coloquei. Esse resistor tem no mercado para vender, então é fácil para a gente fazer também as nossas práticas. Então vamos aqui. Só lembrar da diferença de potencial aqui da fonte que a gente colocou, que foi de 12 volts em corrente contínua, né? DC, corrente contínua. Então vamos só fechar o nosso circuito fazendo novamente a emenda. Então vamos fechar ele nesse ponto aqui. Pronto, circuito fechado. Então a gente viu lá na aula anterior que cada um desses resistores daria 6 volts. Aí só vamos relembrar o conceito. E vimos também que a corrente que sai da fonte é a mesma que retorna para a fonte. Então vamos relembrar aqui. Ele é divisor de tensão. O 12 volts se divide entre os componentes. Como são resistências iguais, se divide iguais. Se fosse resistências diferentes, ia dividir diferente. E a corrente é a mesma por cima dos dois até retornar para a fonte. Então, para a gente decifrar que realmente é x6, a gente vai começar a aplicar as fórmulas do triângulo rei e do triângulo P. Vamos lá, como é que eu tiro o primeiro passo? A gente tem 3 passos para resolver qualquer problema de circuitos. Qualquer um pode ser na situação de série, paralelo, que a gente estudar mais na frente, até o misto. Então esse aqui é o primeiro passo. Anotem aí o primeiro passo, ok? Se você fizer todas as anotações do primeiro passo, segundo passo, terceiro passo certinho, você não vai errar nada nos nossos circuitos. Então o primeiro passo é tirar, né, a resistência equivalente do circuito, que é a resistência total deste nosso circuito aqui. A resistência que esse circuito todo gera, que é o que a gente estudou? R1 mais R2, até RNs resistores, né? Então vamos colocar até RNs. No caso eu só tenho 2, eu vou colocar somente R1 e R2. Se tivesse 3, 4, 5, 6 e por aí iria, né, mais para frente. Então, resistência equivalente em série, eu tenho uma resistência maior do que o maior resistor do circuito. Então R1 eu tenho 360, R2 360. Então, somando os dois eu tenho 660. Vixe, 660 é o quê? Então eu errei. 660 é uma grandeza escalar, eu quero uma grandeza vetorial, que ela tem que ter uma unidade, um número e uma unidade. Então esse é o nosso primeiro passo, sempre tirar a resistência equivalente do circuito, é a resistência total. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é a gente encontrar a corrente total deste circuito. Vamos relembrar aí
como se tira a corrente. Qual a formulazinha? Quem é que lembra aí a fórmula para tirar a corrente total do circuito? Eu vou colocar lá no canto superior direito aqui a nossa fórmula. Os triângulos, né? Vamos usar o triângulo rei, que diz lá, se você está com dúvida no triângulo, retorne lá na aula de número 17 que você consegue ver e relembrar as fórmulas, que eu vou colocar aqui de uma forma mais direta, né? Tensão elétrica é igual a R vezes I. Então, se eu tampar o E lá no triângulo, eu consigo tirar através dessa formulazinha aqui, R vezes I. E se eu quero tirar a resistência, eu vou pelo quê? Tensão dividido por corrente. Então, vamos tensão dividido por corrente, ok? Então, é assim, galera. São 3 formulazinhas. Acredito que não dá para ter tanta dúvida. Eu acho que dá para decifrar aí tranquilamente, viu? Tensão dividida por corrente. E a próxima é corrente. Se eu quiser tirar corrente, é só fazer o inverso aqui, do R e do I. Então, eu vou ter quem novamente em cima, sempre a tensão. Então, tensão dividido por quem, galerinha? Chuta aí, pela resistência. Eu estou invertendo esses dois aqui. Tensão dividido por resistência agora, ok? Então, tá aí as nossas 3 fórmulas. Retornando aqui para o segundo passo, né? Eu quero tirar a corrente total do circuito. Então, qual seria a fórmula para a corrente? Está aqui a fórmula. Só que essa corrente eu tiro específico em cima de um resistor. Tensão dividido por uma resistência, eu tiro a corrente em cima do resistor. Mas supondo que eu não sei esses 6 volts ainda, certo? Então eu tenho que usar isso aqui, ó. Eu tenho que usar a fórmula, supondo que eu não sei o 6. Eu trabalhei com 6 aqui só na teoria. Mas vamos 3 passos. Então, se eu quero tirar a corrente, porque eu não tiro a corrente total? Eu não quero tirar só em cima de um resistor. Eu quero tirar a corrente total, porque a corrente não é uma só. Então, eu vou tirar ela total. A corrente é uma só, então eu vou colocar somente IT, ou eu posso escrever I ou o nome completo, total. Então, aí eu vou ter corrente total, que vai sair da fonte e vai retornar aí para o meu circuito, certo? Então, a forma que eu vou fazer aqui é essa mesma fórmula, ó. Só que ao invés de eu pegar eu encontrar a corrente específica, eu vou tirar a corrente total. E aqui é tensão, mesma forma. Só que agora no R, que é uma resistência específica, eu vou usar a resistência total do circuito. Se eu quero a resistência de um só, eu vou tirar a corrente passando em cima dele. Se eu quero a resistência total, eu vou tirar a corrente total do circuito, ok? Então, essa formulazinha aqui. Qual é a tensão? Essa tensão vem da onde? É a tensão da fonte, que é o nosso 12 volts. Então, é o nosso 12 volts da minha fontezinha aqui. Se eu quero corrente total, resistência total, eu tenho que ter a minha tensão total também. Então, 12 volts. Qual é a resistência equivalente? É a do item anterior, que é o primeiro passo que a gente encontrou, certo? Então, é a minha resistência equivalente no primeiro passo. 660 ohms. Agora é só fazer essa divisão que a gente vai encontrar aí uma corrente aí bem pequena. Então, vou elevar mais isso aqui, vou deixar vou deixar aqui os 3 passos aqui, bem nesse ponto. Agora eu vou tirar a corrente, né? Vou anotar aqui, vai ser 0, então no final, só no terceiro passo que a gente faz o arredondamento, ok? Ninguém faz arredondamento agora. Então, é 0,01818. Vou apagar aqui. Vamos refazer aqui, é 0,01818. Então, aqui vai ser a minha corrente, ela vai ser em miliamperes, certo?
Só que como é uma corrente baixa, eu não vou fazer a conversão não, eu vou trabalhar com elas ainda em amperes, certo? É 0,1818. Eu vou trabalhar com ela em amperes. Não vou fazer a unidade de conversão de amperes para miliamperes não. Então, é 0,1818. Aí eu vou colocar aqui o A de amperes, certo? Então aí a minha corrente elétrica, ok? Minha corrente elétrica. Então agora eu encontrei resistência equivalente e corrente total do circuito. Agora é o terceiro passo. No terceiro passo é o seguinte: o terceiro passo é encontrar a tensão em cima de cada um, para a gente comprovar se realmente isso aí é 6 volts ou não. Então, eu vou pegar a tensão 1. Tensão é como se fosse em cima do R1, que é a resistência dele, vezes a corrente total. Então, tensão 2, que é a tensão em cima do resistor 2, que eu vou colocar resistência R2 vezes a corrente total. Então, se a gente fizer essa multiplicação aí, tranquilamente você fizer ela, você vai encontrar realmente os 6 volts fechados, certo? A gente não precisaria nem colocar essas duas fórmulas não, ok? Só com uma fórmulazinha que a gente consegue desenvolver, porque não são idênticos. Se são idênticos, a gente precisa só de uma. Então, se a gente utilizar só a primeira fórmula de cima, não precisa nem da segunda, porque os dois resistores são iguais e a corrente é igual, então precisa fazer só uma vez. Então eu vou fazer só uma vez, o que a gente encontrar para um vai encontrar para o outro também. Então a resistência dele, qual é? 330. 330 é a resistência do R1. E qual a corrente total? 0,018. Corrente total está aqui no cantinho aqui, que é 0,01818. Então, se você multiplicar esses dois valores, vai dar aí 5,99. 5,99 volts, que é exatamente 6 volts. Então, aí a gente comprovou que realmente ele é divisor de tensão, e se for resistências iguais, a tensão se divide igual. Então, galera, espero que todo mundo tenha compreendido estes 3 passos: resistência total, corrente total e o terceiro passo, tensão.